Archaeopteryx. Eles viveram juntamente com os dinossauros durante o período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos, no local em que hoje localiza-se o continente europeu. O seu nome significa asa antiga em latim. Seu fóssil foi descoberto na Alemanha em 1861, numa rocha calcária. Era um animal carnívoro e se alimentava basicamente de insetos. Seu tamanho podia chegar até 1 metro de comprimento e seu peso até 4 quilos. Estudos recentes mostraram que seu crânio era maior que o da maioria dos dinossauros, indicando que o cérebro era grande o suficiente para permitir voar. O Archaeopteryx possuía asas largas e penas assimétricas. Os dentes e a cauda óssea eram muito parecidos com os dos répteis. Por isso, os cientistas acreditam que o seu voo era diferente do das aves atuais, sendo mais parecido com pulos ou saltos. Além disso, as asas possuíam 3 dedos, que serviriam para agarrar os galhos das árvores e auxiliar na subida. A região do cérebro ligada à visão corresponde a aproximadamente 1/3 dele, e outras regiões bastante desenvolvidas eram as métricas. Os dentes e a cauda óssea eram muito parecidos com os dos répteis. Por isso, os cientistas acreditam que o seu voo era diferente do das aves atuais, sendo mais parecido com pulos ou saltos. Além disso, as asas possuíam 3 dedos, que serviriam para agarrar os galhos das árvores e auxiliar na subida. A região do cérebro ligada à visão correspondia a aproximadamente 1/3 dele, e outras regiões bastante desenvolvidas eram as responsáveis pela audição e pela coordenação motora. O Archaeopteryx é muito importante no estudo da evolução dos animais, pois através dele é possível entender o elo que explica como as aves surgiram. Brachiosauro. Com cerca de 15 metros de altura e 30 metros de comprimento, os braquiosauros provavelmente foram os maiores animais terrestres que já habitaram o nosso planeta. O nome brachiosauro significa lagarto-braço e é uma referência ao seu enorme pescoço, que lembrava a forma de um braço. A grande cauda e o gigantesco pescoço tornaram o brachiosauro inconfundível. Seu peso poderia atingir até 90 toneladas. A sua cabeça era relativamente pequena em relação ao resto do corpo, mas equipada com dentes trituradores de folhas. Com uma dieta à base de vegetais, principalmente coníferas, pinheiros, os braquiosauros passavam a maior parte do dia comendo as folhas que ficavam no topo das árvores mais altas, sem o menor esforço. Suas patas dianteiras eram maiores que as traseiras, o que os diferenciava ainda mais. É por esse motivo que suas costas formavam aquela curva bem característica. Mas ao contrário do que se vê nos filmes, não podiam ficar em pé nas patas traseiras. Eles não precisavam se esticar, pois o seu pescoço alcançava grandes distâncias. Se esticar, pois o seu pescoço alcançava grandes distâncias. O primeiro fóssil de braquiossauro foi descoberto em 1900, no Colorado, Estados Unidos, porém estava incompleto. Alguns anos depois,
Vários esqueletos, em excelente estado de conservação, foram encontrados na Tanzânia. Mediam cerca de 14 metros de comprimento e pesavam em torno de 2 toneladas. Eram os maiores representantes da família dos plesiosauros. Esses animais eram grandes répteis aquáticos. Tinham um corpo largo e achatado, com uma cauda curta que era utilizada como leme e um pescoço longo. Seu enorme pescoço media mais que a metade do seu tamanho e possuía mais de 70 vértebras, mais do que qualquer outro animal. Sua cabeça pequena possuía olhos grandes. Este é um forte indício de que eram dotados de uma visão apurada, que lhes permitia enxergar em águas turvas. Sua cabeça pequena possuía olhos grandes. Este é um forte indício de que eram dotados de uma visão apurada, que lhes permitia enxergar em águas turvas. Carnívoros, tinham dentes muito afiados. Alimentavam-se de pequenos peixes ósseos e moluscos. Costumavam engolir pequenas pedras para ajudar na digestão, principalmente. Apesar do seu grande tamanho, o elasmossauro preferia ficar em águas rasas, onde se alimentava com maior facilidade. Em águas profundas, teria problemas com os tubarões, que já existiam naquela época. Suas extremidades ou patas transformavam-se em nadadeiras, mas acredita-se que ele não era um bom nadador. Além disso, esse réptil marinho precisava tirar a cabeça da água de vez em quando para respirar, pois ele não era um peixe. Especula-se que os elasmossauros se arrastavam pelas praias para descansar e pôr seus ovos em ninhos pouco profundos, assim como fazem as tartarugas marinhas hoje em dia. Mesmo sendo réptil, esse animal não é considerado como dinossauro. O correto é chamá-lo de ictiosauro, termo de origem grega que significa lagarto das águas. Estegossauro. O estegossauro, lagarto telhado em latim, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu principalmente na América do Norte. Sua cabeça ficava próxima ao chão, provavelmente a 1 metro do solo, o que leva os especialistas a suporem que ele se alimentava principalmente de vegetação rasteira. Seus dentes eram curvados e pareciam serras. Acredita-se que tinham esse formato para facilitar a mastigação das ervas. Eles mediam em torno de 4 metros de altura e chegavam a pesar 5 toneladas, ou seja, 2 vezes a altura de um homem muito alto e cerca de 50 vezes o seu peso. Os estegossauros possuíam enormes placas ósseas nas costas. Elas eram usadas tanto para a defesa quanto para estabilizar a temperatura do corpo do dinossauro. Em sua cauda também havia enormes espinhos, que eram usados apenas para a defesa. Enormes placas ósseas nas costas.
Elas eram usadas tanto para defesa quanto para estabilizar a temperatura do corpo do dinossauro. Em sua cauda também havia enormes espinhos, que eram usados apenas para defesa. O primeiro fóssil de estegossauro foi encontrado em 1877 no estado americano do Colorado. Desde então, muitos outros fósseis desse mesmo dinossauro foram encontrados pelo mundo, o que leva os estudiosos a crerem que havia uma grande população de estegossauros. Esses animais surgiram no período Cretáceo e viveram entre 220 e 60 milhões de anos. Pertencendo à família dos pterossauros, na verdade não eram dinossauros, mas répteis que voavam. Seu nome deve-se ao formato de suas asas, que eram sustentadas por apenas um dedo, o dedo anular. Seu nome deve-se ao formato de suas asas, que eram sustentadas por apenas um dedo, o dedo anular. Apesar de voar tão bem como uma ave, o pterodáctilo não possuía penas. Seu corpo era revestido de pele, com alguns pelos, muito parecido com um morcego. Eles viveram em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e eram divididos em diversas espécies. Viviam sempre próximo a lagos e mares e se alimentavam de peixes, insetos e pequenos invertebrados. Em algumas espécies de pterodáctilos, a envergadura das asas, ou seja, a distância da ponta de uma asa até a ponta da outra, poderia chegar a mais de 10 metros. Possuíam cristas das mais variadas formas e cores, diferentes para cada espécie. Acredita-se que elas serviam para regular a temperatura do corpo. Como os pterodáctilos percorriam grandes distâncias voando sobre os mares, acredita-se que eles cuidavam dos filhotes em ninhos, como fazem as aves atualmente. Tiranossauro Rex. Com fama de caçador implacável e cruel, o Tiranossauro Rex é conhecido também como o Rei Tirano dos grandes répteis que habitaram a Terra há mais de 65 milhões de anos. Os tiranossauros, a cerca de 12 metros de comprimento. Seu peso poderia variar entre 5 e 8 toneladas, o que equivale hoje ao peso de um elefante